meus amores, vamos para mais um resumo da novela. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Segunda-feira, Edson diz não saber quem é o outro sócio do tráfico, mas assume ter drogado Gabriela. André pede para Graça buscar a caixa encontrada em Teresópolis. Mão de Vaca não gosta de saber que Vitor foi convidado para jantar com os demais alunos. Edson relembra o ocorrido em Teresópolis. Gonçalo entra em um carro com malas, dinheiro e passaporte. André mostra o sapato encontrado e Sofia diz que de fato o perdeu. Edson mente e diz que só fazia contato com Taylor. Sofia experimenta o sapato e cabe perfeitamente. André a libera, mas avisa que abrirá uma investigação sobre o caso. Elizabeth e Zumbi estranham o comportamento de Mão de Vaca. Minha Flor avisa que tem a ver com Vitor. Elizabeth o questiona. Sem saída, Mão de Vaca diz que Rafael está desconfiando que Vitor possa ter tido algum envolvimento com Jandira. Em conversa com Beatriz, Vitor diz que Rafael deve estar mentindo em relação a Jandira. Elizabeth, totalmente iludida, sai em defesa de Vitor. Mão de Vaca fica aborrecido com Minha Flor. Rafael revela para Gabriela tudo o que descobriu sobre Vitor. Ele diz que eles precisam reunir mais provas. Rafael pede Gabriela em namoro. Gabriela aceita, mas avisa que só irá beijá-lo depois da permissão de Antônio e Marinha. Taylor segue em direção ao Vidigal. Dagoberto vai até a peixaria para saber sobre Edson e Sofia. Pedro atende a porta e se surpreende com Taylor. Terça-feira, Taylor ignora o aviso de Pedro e entra na peixaria fingindo ser um cliente. Dagoberto estranha ao vê-lo ferido e molhado. Pedro dispensa o irmão e parte para cima de Taylor logo em seguida. Inês expulsa Edevaldo de casa ao saber que ele não havia abandonado a polícia. Taylor diz que não sabia o que fazer. Ele e Pedro estranham o motivo de Edson ter denunciado apenas Taylor e culpado Sofia. Antônio diz amar Sofia e ela se anima. Rafael percebe a desconfiança de Beatriz e diz que descobrirá o que aconteceu com Jandira. Minha Flor pede para Elizabeth não falar nada com Vitor sobre a desconfiança de Rafael e Mão de Vaca. Paulo Roberto recebe a visita de Yasmin e fica surpreso ao saber que Edson entregou Taylor e acusou Sofia como chefe do tráfico. O reitor pede para ela levá-lo até a peixaria de Pedro. Mão de Vaca diz para Rafael que acabou contando ao pessoal da República sobre a desconfiança deles com Vitor. Rafael diz que é preciso logo encontrar mais provas contra ele. Vitor presenteia Elizabeth com um ursinho de pelúcia. Todos na República tentam disfarçar o incômodo. Beatriz conta que Paulo Roberto fugiu do hospital. Dagoberto convence Graça a deixá-lo falar com Edson. Ele pede para o rapaz contar toda a verdade sobre Veludo Azul. Sem noção impede que Elizabeth conte a verdade para Vitor. Minha Flor diz que a amiga prometeu não dizer nada a ele. Vitor chega e pergunta o que não pode saber. Quarta-feira, Minha Flor tenta desconversar diante de Vitor. Ele fica desconfiado e pede para falar a sós com a namorada. Elizabeth revela sobre a desconfiança de Rafael. Vitor faz drama e recebe o apoio de Elizabeth. Em conversa com Dagoberto, Edson mantém a mesma versão contada à polícia. Vitor tenta culpar Rafael diante dos alunos da República. Minha Flor não acredita. Paulo Roberto chega até a peixaria e conta que Yasmin já sabe a verdade sobre eles. Pedro fica furioso, diz que precisará sumir com ela.
Rafael descobre que Paulo Roberto deixou o hospital com Yasmin e desconfia que o pai tenha mesmo uma amante. Paulo tenta acalmar Pedro. Eles dizem não entender como Sofia foi acusada como a responsável pelo tráfico. Paulo Roberto volta ao hospital e diz ter recuperado a memória graças à sua secretária que o levou para dar uma volta. Vitor conta sua versão para Zilá e Beatriz. Elas acreditam. Rafael acusa Paulo Roberto de ser amante de Yasmin e exige saber o que o pai foi fazer no Vidigal. Gabriela conta para a mãe e o irmão sobre o plano de Rafael de desmascarar Vitor. Antônio diz que quer ajudar. Vitor ameaça o Sr. Nelson. Paulo Roberto diz que estava indo ao Vidigal para defender o filho diante da família de Jandira. Rafael não acredita. Sem noção presencia Vitor discutindo com Nelson. José, o recepcionista do hotel de Sofia, diz para Antônio que desconfia quem seja o chefe do tráfico. Quinta-feira José diz achar que Lara seja sócia de Taylor pois já os viu conversando. Sem noção diz que irá procurar o reitor para evitar que Vitor invente algo. Elizabeth acredita na versão contada por Vitor e é questionada por Minha Flor. Sem noção chega com Nelson na faculdade e pede para falar com o reitor. Vitor seduz Elizabeth. Paulo Roberto se recusa a receber Sem Noção e seu Nelson. Sofia percebe e os recebe. Angélica conta para Lara sobre o pedido de Sofia. Antônio chega e Lara aproveita para contar sobre o acordo de casamento que firmou com a filha. Sofia ouve Sem Noção e diz que não deixará que ele e seu Nelson sejam prejudicados. Ela chama Paulo Roberto e diz que o verdadeiro namorado de Jandira era Vitor. Os alunos pensam em uma forma de provar que Vitor é culpado. O rapaz se aproxima dos estudantes e pede para falar com Rafael. O filho do reitor se recusa a conversar com Vitor e avisa que a guerra entre eles está declarada. Sofia diz que Paulo Roberto precisa ajudar Rafael nessa. Ele concorda, mas Sofia acaba brigando. André fica irritado ao ver Edevaldo defendendo Sofia. A filha de Lara discute com Paulo Roberto. O reitor chama Vitor em sua sala e é direto. Ele o acusa de ter enganado a todos. Astônio chega até a universidade, se encontra com Sofia e diz estar decepcionado. Ele avisa que já sabe do trato feito com Lara para ela se casar em menos de um ano para não perder a presidência. Sexta-feira Sofia tenta se explicar, mas Antônio se irrita e diz que está tudo terminado. Vitor nega a acusação de Paulo Roberto. Gabriela tenta acalmar Antônio. Em conversa com Rafael, Sofia se diz decepcionada com a atitude do namorado. Antônio se lembra do dia em que encontrou Jandira no quiosque. Gabriela pede para Rafael uma foto de Vitor para mostrar ao irmão. Vitor convence Elizabeth a dizer que eles já namoravam há bastante tempo. Paulo Roberto liga para Pedro e avisa que armou um plano para Taylor fugir para outro país onde mudará o rosto com um cirurgião. Fernando chega e pede para o policial ensiná-lo a lutar. Antônio e Gabriela se encontram com Bruno e Rafael. Eles levam a foto de Vitor para o dono do quiosque tentar reconhecê-lo. Vitor se faz de vítima em casa e Zilá e Beatriz ficam com pena dele. O dono do quiosque reconhece ter visto Vitor e Jandira juntos. Gabriela questiona Bruno e diz que ele está bancando as encomendas de brigadeiro. Vitor chega em casa com Elizabeth. Diante dos familiares, ela mente dizendo que já namoram desde o início do ano. Rafael então pergunta se ela sabe que o namorado foi visto no quiosque com Jandira um dia antes de sua morte.